Agora oficial, o rei determinou: cada local público deve ter um quadro do rei e cada pessoa que passar por ele deve prestar reverência como se ele próprio estivesse ali. Parece brincadeira, mas isso aconteceu de verdade. Aconteceu com o rei Luís XIV da França, ele determinou isso que eu falei para vocês. Neste vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre o absolutismo. O que pode ser entendido por absolutismo? Absolutismo foi um modelo de governo onde os reis eles tinham poderes totais, poderes absolutos. Belinha, ele surge num momento onde está havendo a centralização do poder da Europa, onde está começando a surgir os estados nacionais, os países modernos que a gente conhece, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França. E os ex-absolutistas, eles de fato tinham poderes totais, eles podiam criar leis, podiam abolir leis, criar impostos, enfim. Mas para a gente entender um pouco o contexto histórico, a gente tem que voltar um pouco antes, no período final do feudalismo. O feudalismo foi um modelo político, social, econômico, onde o poder político, o poder do reino, estava fragmentado. Cada senhor feudal tinha o seu reino. Eles deviam obrigações para o rei, logicamente, mas cada senhor feudal criava suas leis, os seus impostos dentro dos seus feudos. O que aconteceu? Quando começou a ressurgirem as cidades, em virtude do renascimento comercial, começou a surgir uma nova classe social, que era a burguesia, a classe dos comerciantes. E para a burguesia, o fato de cada província, cada feudo, cada cidade ter sua própria moeda, ter seus próprios impostos, ter suas próprias leis, atrapalhava os negócios da burguesia. Então começou a ser interessante para a burguesia que houvesse um poder centralizado, que houvesse só uma direção, que houvesse só uma moeda, que houvesse só uma carga tributária, que houvesse só um código de leis para todo o reino. E por isso a burguesia começou a defender a centralização do poder no rei novamente. Concomitantemente a isso, a nobreza começou a achar interessante voltar a ter um poder centralizado, até para não perder seus privilégios e até para não perder suas terras, não ver suas terras fragmentadas. Então, assim, no advento dos estados modernos, há também o advento do absolutismo na Europa, que ele perdura mais ou menos do século XV, século XVI, até o século XIX e até no início do século XX, com a Rússia, por exemplo, o czar russo Nicolau II, ele ainda era um monarca absolutista e ele governou até 1917. Esse regime, ele se pautava na ideia de a origem divina do poder do rei. É bom a gente salientar que boa parte da Europa era cristã, ou católica, ou protestante, então as pessoas elas tinham uma prática religiosa muito fervorosa durante esse período do absolutismo. O poder do rei, essa autoridade do rei, ela encontrava respaldo na religião, porque acreditava-se que se o rei ele é rei, se ele está naquela posição, foi por vontade de Deus. Foi o próprio Deus que deu àquele rei o poder. Porque lá no passado, lá nos primeiros reis, daí fazia-se toda uma volta ao passado, né? O poder dos reis tinha sido dado por Deus, então aquele monarca ali, ele representava a vontade de Deus, e você desobedecer aquele monarca era a mesma coisa que estar desobedecendo a Deus.
Então você ia estar cometendo pecado porque não se afrontava o monarca, porque, né, você estava afrontando Deus e você ia para o inferno. Esse rei absolutista, ele podia sufocar rebeliões, porque ele teria um exército, agora não mais o exército de cada senhor feudal, mas um exército nacional a serviço dele. Ele poderia criar impostos, poderia criar leis, enfim, ele tinha poderes plenos. E com o advento do comércio, esses reis absolutistas também começaram a proteger o comércio nacional, proteger aquilo que era produzido no país, com impostos alfandegários para produtos importados. Surgiu a economia do absolutismo, é o mercantilismo, mas o mercantilismo talvez demandaria um outro vídeo para explicar o que ele foi, mas basicamente ele se pauta nessa ideia de política protecionista, proteger a economia do nacional. E a gente pode citar, para encerrar, como dois grandes exemplos de reis absolutistas, o Henrique VIII da Inglaterra e o Luís XIV, que era o rei da França. O Henrique VIII ele chegou a romper com a Igreja Católica e criar sua própria religião, a Igreja Anglicana. Tem um vídeo que fala sobre isso, sobre reforma protestante, você pode dar uma olhada lá, mas era uma face do absolutismo. O poder do Henrique VIII ele ia para além das questões espirituais. Além de governar toda a política na Inglaterra, ele ainda tinha controle sobre a religião oficial do reino. E o Luís XIV, ele foi um rei da França, onde ele viveu sob uma grande ostentação. Ele é o autor daquela frase célebre, o Estado sou eu. No caso, ele era o Estado, ele criava as leis, ele que mandava no reino, ninguém estava acima dele. Tanto que ele era conhecido como o Rei Sol, pelas suas exuberância, pelas suas roupas extravagantes, enfim, que ele utilizava no dia a dia. Inclusive foi durante o reinado de Luís XIV que a família real francesa se mudou para o suntuoso Palácio de Versalhes. Então o Luís XIV ele se isolou nesse palácio, ele queria ter uma vida à parte, onde ele dava suas festas, onde ele vivia sob grande ostentação. Entender o que foi o absolutismo é extremamente importante para a gente entender as revoluções que vêm em seguir. A Revolução Inglesa, que acontece ainda no século XVII, e a Revolução Francesa no século XVIII, que elas foram revoluções importantes, revoluções que até a gente pode dizer que estavam ligados aos interesses da burguesia, sobretudo na França, mas foram revoluções que causaram um grande impacto na política europeia naquele período, e o absolutismo ele estava no cerne dessas duas revoluções. Tanto que depois da Revolução Inglesa, os reis passam a ter o seu poder, passam a dividir o poder com o parlamento, e depois da Revolução Francesa é totalmente derrubada a monarquia. Tem um período de 10 anos ali, que são os 10 anos revolucionários, para depois ter uma volta à monarquia de novo, mas também foi um rompimento radical com o absolutismo. Muito bem, o que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau!